Bem-vindo à Necroteca, o seu pior pesadelo. Enquanto Lucas deslizava pelos corredores subaquáticos, onde as águas carregavam consigo um brilho opaco e ameaçador, seus olhos fixaram-se no fragmento estelar que encontrara escondido entre a ferrugem de um carro antigo. As runas arcaicas inscritas nele vibravam levemente ao toque da luz, como se respirassem uma vida ancestral e oculta. Lucas sabia intuitivamente que aquilo não era simplesmente um artefato. Era o elo perdido entre ele e as forças cósmicas de seu passado familiar. Ao examinar a pedra com mais atenção, sentiu suas pulsantes emoções se entrelaçarem ao fragmento. A aura emana por ele distorcia não só os contornos das estruturas à sua volta, como também fazia seus pensamentos dançar na beira da insanidade. O tempo parecia desacelerado, como se cada segundo fosse uma eternidade diluída. Os ruídos do oceano tornaram-se um sussurro confuso de vozes antigas, murmurações indescritíveis que ecoavam em sua mente. A tensão era quase palpável quando ele percebeu a transformação gradual da paisagem à sua volta. As formações rochosas assumiam contornos estranhamente familiares e desconfortáveis. Cada passo adiante no cemitério submarino parecia levá-lo mais fundo numa rede de segredos que o havia chamado sem razão plausível. Consciente da sua fobia, Lucas sabia que precisava manter a calma, mas sentiu-se cada vez mais sucumbindo ao poder do fragmento estelar e à força misteriosa que parecia emergir de seu interior ancestral. À medida que avançava, o tempo distorcido continuou a ameaçá-lo. Com um último suspiro, Lucas se permitiu mergulhar ainda mais no mistério. Sua mente estava repleta das histórias antigas do mar e da estrela desaparecida que seu avô lhe contara quando criança. Aquelas lendas que agora ganhavam uma forma tangível e ameaçadora diante de seus olhos deslumbrados. A cada passo, o medo se misturava à determinação. Estava ele descobrindo ou liberando um mal antigo cuja vingança poderia engolir tanto a cidade quanto sua própria sanidade. À medida que Lucas mergulhava mais fundo no enigma de a estrela desaparecida, percebeu-se envolvido por uma onda sutil, mas avassaladora, de deslocamento psicológico. O mundo ao seu redor começou a transformar-se em algo além do reconhecível. As ruas que havia percorrido tantas vezes agora se estendiam sem fim como labirintos eternos e intermináveis. Cada esquina revelava novas passagens, sempre mais sinuosas, cada uma insinuando segredos ainda não desvendados. As construções que outrora formavam a paisagem familiar da cidade agora se torciam em formas grotescas, espelhos de decadência cósmica. O ar era carregado com um silêncio estranho e opressivo. Somente o vento parecia sussurrar uma mensagem indecifrável que ressoava no seu ouvido interno. Ao mesmo tempo, Lucas via suas próprias lembranças deformarem-se antes de seus olhos, não como um filme desandando, mas como se cada imagem estivesse sendo devorada por alguma força desconhecida e ameaçadora. Os registros ancestrais que havia encontrado nas ruínas submersas pesavam em sua mente. Cada símbolo inscrito nos artefatos parecia reverberar no seu interior, fragmentando-se sob o peso do conhecimento proibido adquirido por ele inadvertidamente. A primeira crise surgiu quando a realidade que conhecia começou a distorcer. Cada passo se tornava uma incerteza, e cada lembrança um questionamento sobre sua própria sanidade. Ele parou abruptamente em plena via, onde antes existia um cruzamento reconhecido. Agora, apenas paredes sinuosas o cercavam de todos os lados, refletindo a escuridão do seu estado mental deteriorado. A cidade havia se transformado não só fisicamente, mas também na tela projetiva de uma psique que agonizava sob as forças cósmicas recém-despertadas por ele mesmo. O medo perpassava o mais profundo à medida em que Lucas era consumido pelo questionamento. Estava ele perdendo o controle sobre a realidade ou se apenas descobrindo os segredos ancestrais que sempre estiveram ocultos, mas nunca fora de seu destino? O espírito da estrela, agora um ente sombrio e caótico, começou a se manifestar com maior intensidade dentro de Lucas Marques. Suas visões tornaram-se cada vez mais caóticas. Imagens fragmentadas dançavam diante dos seus olhos.
corpos celestes em colapso, civilizações antigas desintegrando sob o peso do tempo e ruínas que pulsavam com um eco de vingança ancestral. Cada nova visão parecia uma peça distorcida de um ritual esquecido há milênios, conduzido pela mão invisível da própria estrela desaparecida. A cidade transformou-se num teatro macabro. As ruas e edifícios se reconfiguravam constantemente em cenas grotescas de um drama cósmico. Lucas percebeu que cada caminho seguia a lógica distorcida do ritual ancestral ao qual ele, sem querer, havia dado início. Pessoas comuns transformaram-se em atores sobrenaturais, figuras etéreas que se deslocavam pelas ruínas urbanas como espectros de um passado imemorial. Conforme a possessão avançava, o eu fragmentado de Lucas tornou-se cada vez mais distante. Ele via seus próprios atos através dos olhos de uma entidade estranhamente familiar e hostil, aqueles mesmos atos que desvendavam os segredos ocultos por séculos sob a superfície do oceano. Cada passo era um capítulo inevitável no teatro da vingança estelar, uma história que ele jamais havia contado ou conhecido. No clímax dessa espiral de desordem, Lucas encontrou-se no coração deformado da metrópole, um espaço central onde as estruturas arquitetônicas se fundiam em formas monstruosas. Lá ele enfrentou sua própria sombra, o reflexo distorcido do que havia sido outrora uma mente inquisitiva e curiosa, agora corrompida por poderes cósmicos além de seu controle. A figura astral maligna, cujo nome nem sequer existia nas línguas terrenas, pairava sobre ele. Era um ser formado das sombras da própria estrela, um guardião do caos que buscava reestabelecer a ordem através de uma vingança ancestral e eterna. Em sua presença, Lucas sentiu-se diminuído, não apenas pelo tamanho físico, mas pela perda de si mesmo. Cada pedaço daquela identidade coesa agora fragmentada sob o peso do desconhecido. O confronto se desenrolava no centro dessa metrópole distorcida, um embate entre a sanidade frágil e uma força cósmica avassaladora. Com os últimos lampejos de sua razão, Lucas precisou recorrer às memórias dos ensinamentos ancestrais, fragmentos do conhecimento que não deveriam ter sido despertados. A tensão entre o antropólogo e a entidade astral alcançava seu ápice, um embate onde cada gesto de Lucas era uma batalha por sua própria mente, enquanto as forças cósmicas ameaçavam absorver não apenas a cidade, mas também qualquer vestígio da sanidade que ainda lhe restasse. A vingança estava próxima, o caos iminente e tudo dependia de um equilíbrio precário, aquele que só Lucas poderia tentar estabelecer com os últimos fios de sua vontade desgastada, mas obstinada. O tumulto era palpável, uma agitação quase física que abalava o próprio chão de onde Lucas se erguia. Contra as forças cósmicas que ameaçavam consumir não apenas sua sanidade, mas também a cidade inteira, ele precisou recorrer ao apoio dos poucos amigos compreensíveis, aquelas almas corajosas capazes de atravessar o véu da loucura e das visões caóticas que assombravam cada passo. Ana, sua antiga colega de faculdade e agora uma astrônoma dedicada a desvendar os mistérios do universo, estava ao seu lado. Com um conhecimento vasto dos astros, ela ofereceu conselhos precários sobre como o ritual poderia ser reestruturado para quebrar as correntes cósmicas. Juntos com Miguel, amigo de infância e arqueólogo habilidoso, Lucas começou a desvendar os últimos enigmas do fragmento estelar. Cada tentativa era uma luta tanto física quanto psicológica, cada gesto carregado pela tensão de poder em ser o último. Ana examinava as runas com precisão milimétrica, enquanto Miguel usava sua compreensão das tradições antigas para traçar conexões que Lucas mal conseguia ver através da névoa mental. A mente de Lucas estava no limite da razão. Cada instante parecia a última oportunidade antes do caos total. Os amigos desafiavam o tempo, explorando rituais esquecidos e simbologias arcaicas, num frenesi que só aqueles dispostos a mergulhar nos abismos cósmicos poderiam compreender. Numa das suas últimas tentativas, Miguel descobriu uma referência à necessidade de um equilíbrio preciso entre elementos terrenos e astrais. Ana percebeu que as constelações visíveis naquele momento precisariam ser alinhadas com a energia do fragmento estelar para reverter o ritual iniciado sem intenção por Lucas. Juntos eles enfrentaram tanto os desafios externos das forças cósmicas quanto aqueles internos. Dúvidas, medos e memórias de um passado que pareciam mais distantes a cada segundo. No entanto, o poder da amizade, aquela solidariedade quase mágica nascida em tempos melhores, forneceu luz no caminho tortuoso. O momento culminante estava próximo, quando os céus se abriam e as estrelas encontravam seu lugar nas sombras distorcidas pela presença da figura astral.
Com um esforço conjunto, o trio tentou equilibrar a última pedra angular do ritual, uma tarefa que exigia não apenas conhecimento técnico, mas também coragem para enfrentar aquilo que sempre foi incógnito e proibido. O clímax dessa luta psicogeográfica era um espelho de tudo o que Lucas havia buscado ao longo da sua vida: a compreensão do desconhecível, mesmo à custa das próprias limitações humanas. Nessa última batalha, onde cada passo poderia ser tanto salvação quanto perda final, ele descobriu um equilíbrio precário entre o caos e a ordem, uma fronteira que só puderam ultrapassar juntos, enquanto tentavam reescrever o destino da cidade sob os olhos de A Estrela Desaparecida. Com mãos trêmulas, Lucas fixou-se nos hieróglifos que brilhavam com um fulgor indescritível no fragmento estelar. Cada símbolo parecia pulsar ao mesmo tempo como uma fogueira de conhecimento ancestral e uma ameaça iminente. Juntos, Ana e Miguel apoiaram sua concentração. Suas presenças eram fundamentais para que ele pudesse decifrar o enigma final. Lucas sabia que a chave estava na harmonização dos elementos visíveis no céu com os arcanos gravados no fragmento ancestral. Sob as estrelas alinhadas, um equilíbrio precário começa a se formar, uma interação sutil entre luz celeste e escuridão terrestre que ele jamais imaginou possível. À medida que o último hieróglifo revelava seu significado oculto, uma onda de energia cósmica começou a envolver Lucas. A figura astral maligna hesitou diante dele por um instante, como se reconhecesse ali aquele que estava destinado a enfrentá-la. Nesse breve momento, o equilíbrio foi encontrado, os poderes caóticos foram parcialmente dissipados. A cidade, ainda não completamente restaurada às suas formas originais, mostrava sinais de recuperação gradativa. Os edifícios deformados começaram a retomar sua configuração familiar, e as ruas que antes se estendiam sem fim agora pareciam oferecer novamente um caminho definido. No entanto, com esse ato de equilíbrio frágil alcançado, Lucas sentiu-se marcado por uma cicatriz profunda em sua psique. A vingança cósmica não havia sido aniquilada, apenas postergada para um futuro incerto. Consciente do pacto ancestral que selara seu destino com a Estrela Desaparecida, ele percebeu que agora carregava a responsabilidade de ser guardião desse segredo perigoso. Com uma resignação melancólica, Lucas aceitou o papel imposto por forças além da compreensão humana. Ainda em meio ao tumulto das emoções e à distorção dos pensamentos causada pela presença astral, ele sabia que qualquer nova crise dependeria de sua vigilância, uma vigilância que agora definiria o curso do seu próprio destino e o da cidade sob a sombra da Estrela Desaparecida. Deixe um like, comente seu maior medo e inscreva-se no canal.